Sejam todos bem-vindos a mais uma Assembleia da nossa Central das Cooperativas de Crédito do Distrito Federal. Para início, eu queria fazer um alerta, fazer uma observação a todos os senhores, para que fiquemos todos muito atentos para o ano de 2012, pois a ONU definiu como sendo o ano internacional das cooperativas em todo o mundo. Para ter uma ideia da dimensão, nós somos hoje cerca de 4 bilhões de pessoas que estão sendo atendidas pelas cooperativas. Isso é muito importante para que tenhamos essa dimensão e a importância que o próprio mundo, através da ONU, está dando para esse mistério que é o cooperativismo de crédito, que está incluído dentro de todo esse mundo cooperativo. O sucesso do cooperativismo só foi possível porque muitos líderes cooperativistas não desistiram de seus sonhos. E através da força e da união, uma história foi construída. A Cicobi Central DF tem orgulho de contribuir para que esses sonhos e esta história continuem se desenvolvendo com ações que mobilizam pessoas, famílias, comunidades e empresas. Temos o orgulho e a satisfação de apresentar os principais resultados de 2011 no relatório. O total do ativo do Cicobi Central DF em 2011 soma 106,2 milhões de reais, com um acréscimo de mais de 3,1 milhões em relação ao exercício de 2010. O ativo está composto pelas contas do ativo circulante, com 62,9 milhões de reais, e pelo ativo não circulante, com 43,3 milhões de reais. No ativo circulante, 44,4 milhões de reais estão registrados em aplicações relativas à disponibilidade da centralização financeira e 17,8 milhões de reais em operações de crédito. O ativo não circulante fechou o ano com 43,3 milhões de reais, sendo 2,33 milhões de reais de operações de crédito realizável a longo prazo, 4,3 milhões de aplicações interfinanceiras de liquidez, 32,9 milhões de reais de investimentos e 3 milhões e meio de reais de imobilizado. O passivo circulante da Central soma 63,7 milhões de reais, com um decréscimo de 6,8 milhões de reais em relação ao ano passado. O passivo circulante está composto por 53 milhões e meio de reais de depósitos das filiais registrados na centralização financeira e 10,2 milhões de reais em outras obrigações. O patrimônio líquido, que representa 42,4 milhões de reais, aumentou 9,9 milhões de reais do ano passado para este ano. O patrimônio líquido está composto por 34,1 milhões de reais em capital, 5,4 milhões de reais em reserva e 2,8 milhões de reais em sobras para a decisão da Assembleia Geral Ordinária. Neste quadro, verifica-se que as receitas de intermediação financeira somaram em 2011 um montante de 9,9 milhões de reais. As despesas de intermediação financeira somando 1,2 milhão de reais, tendo um resultado bruto de intermediação financeira de 8,8 milhões de reais, incluindo as receitas operacionais, que somaram 7 milhões e meio de reais, e deduzindo as despesas operacionais, que foram de 12,2 milhões de reais, o resultado operacional foi de 3,7 milhões de reais e o resultado não operacional foi de 119 mil reais. E o resultado antes da tributação e participações foi de 3 milhões e meio de reais, que após as destinações estatutárias sobraram 2,8 milhões de reais para a deliberação da Assembleia Geral Ordinária. Está composto por 3 grandes grupos: fluxo de caixa das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. Este quadro demonstra que em 2011,
houve um aumento de 1,8 milhão de reais de equivalente de caixa, ou seja, recursos que foram aplicados em até 90 dias. Os principais pontos que contribuíram para esta oscilação foram: com o aumento do fluxo de caixa, as aplicações financeiras, que diminuíram 15,1 milhões de reais, e o aumento do capital em 6,7 milhões de reais. Com redução do fluxo de caixa, aumento de 1,6 milhão de reais de títulos e valores mobiliários, redução de 3,6 milhões de reais em depósitos das relações interfinanceiras, aumento das operações de crédito em 4,7 milhões de reais, redução de 3 milhões e meio de outras obrigações e aquisição de investimentos de 7,2 milhões de reais. As demonstrações das mutações do patrimônio líquido têm por finalidade apresentar as alterações que ocorreram em determinado exercício no patrimônio líquido. Neste quadro, pode ser verificado o aumento do capital em 6,7 milhões de reais e as sobras de 2,8 milhões de reais. O ano de 2011 também foi marcado por outras ações do Sicoob DF. Nossa Central e suas cooperativas filiadas tiveram grande importância no campo de responsabilidade social. O Coopera Criança beneficiou no ano de 2011 mais de 1.300 crianças carentes e 200 crianças com necessidades especiais. A Fundação Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, CDL-DF, que são parceiros da instituição, iniciou o projeto Cativando Sorrisos, levando atendimento móvel odontológico de prevenção a crianças e adolescentes de creches e abrigos do DF. O consultório móvel, apelidado de Odontomóvel, deu início aos trabalhos na cidade do Gama, seguindo para Planaltina, Arapuanga, Candangolândia, Vila Estrutural e Ceilândia, encerrando o ano de 2011 com um total de 522 atendimentos entre crianças e adolescentes, chegando a 2.658 procedimentos realizados. Também foram entregues 9 títulos de sócio benemérito às empresas parceiras da Fundação CDL-DF, na aquisição do veículo equipado com consultório dentário. Dentre elas, o Sicoob Central DF, que apoia o projeto desde o início.